Bear Down Brazilians, nós estamos aqui de volta. Eu sou o Levi, nós vamos falar de Chicago Bears nessa temporada de 2024, semana 12, onde os Bears enfrentaram o Minnesota Vikings em casa e não conseguiram sair de campo com a vitória, infelizmente, apesar de uma reação no final da partida. Os Bears, levando ao overtime, não conseguiram na prorrogação a vitória. E aí, o que você achou da partida, hein? Deixa o seu like, curta aí, né, esse nosso vídeo, comenta, deixa a sua cornetada, compartilha com fãs dos Bears, até aqueles que odeiam os Bears também. E, é claro, se inscreve no canal, acompanha aí nos canais aqui embaixo, no Instagram, no X e também nas redes aí que você tem a disponibilidade de acompanhar os Bears. Estaremos lá, né? E para falar um pouquinho dessa partida, nós vamos falar da história do jogo. Os Bears começaram o jogo quebrando um tabu, começaram no primeiro período já fazendo um touchdown, algo que não acontecia há muito tempo. Então foi o primeiro touchdown dos Bears no primeiro período, e a equipe dessa temporada, né? E a equipe produziu aí ofensivamente bem. Já defensivamente, apesar de conseguir forçar um fumble, recuperaram a bola já na linha de gol praticamente, né, quase na end zone, com o Jonathan Owens, a equipe acabou cedendo bastante, né? O final do jogo foi 30-27 para os Vikings, mas durante toda essa partida a gente conseguiu ver uma consistência melhor do ataque. O primeiro tempo ficou 14-10 para os Vikings e a equipe ficou dando aquele gostinho de que tem mais e que poderíamos sair com a vitória. No segundo tempo, as falhas vieram, né? Vieram através dos especialistas. Tivemos um fumble no retorno de chute do DeAndre Carter. Tivemos também o refúgio, né? Aquela tentativa de 2 pontos e não indo chutar um ponto. Também tivemos um field goal bloqueado, então aí já desperdiçamos aí por volta de 11 pontos, né? Esses 11 pontos vão ficar evidentes aí mais para frente, porque foi exatamente a diferença que a gente tinha no final do jogo para tirar, né? Lá no final do jogo, a gente tinha essa diferença de 11 pontos que conseguimos tirar, faltando 2 minutos. Caleb Williams conseguiu botar um touchdown, bola na endzone, converteu os 2 pontos, e aí a gente também teve a necessidade de um onside kick, que foi recuperado pelos Bears. O Caleb Williams colocou novamente a bola aonde deveria, né? Um passe para o DJ Moore em profundidade, já deu o alcance necessário para o chute do Caio Santos. Os Bears empatam a partida. Durante toda a partida a gente teve alguns problemas na parte defensiva. Conversões longas aconteceram e impediram aí de a gente encerrar um drive da equipe dos Vikings, que acabaram trazendo pontos no placar para eles, né? Então a gente teve essas falhas, teve falhas de tackles, teve blitz que nem parecia blitz, porque a gente não tinha alguém ganhando vantagem sobre os defensores, no caso os linhas de ataque dos Vikings. Então a gente tinha mais pessoas tentando pressionar, mas sem gerar essa pressão, e isso dá tempo para o quarterback encontrar o wide receiver, como foi o que aconteceu nesse jogo. E a gente viu os Bears empatando a partida, indo pro overtime. No overtime, os Bears tinham a posse de bola também. Caleb Williams foi sacado e, infelizmente, ali tentando estender jogadas, ele cometeu um erro de novato e os Bears tiveram que dar o punch. Nesse punch aí, os Vikings recuperaram a posse de bola. Os Bears conseguiram segurar por um tempo no campo defensivo dos Vikings, mas ainda assim falharam para finalizar isso. E aí os Vikings conseguiram ir avançando, chutaram o field goal e encerraram a partida. Enfim, um jogo emocionante, mas que para nós fica aquele gosto de vitória que não vem, né? Então fica um anticlímax, né? A gente querendo uma vitória e infelizmente não foi dessa vez. E aí nós vamos às estatísticas da partida, né? Na partida, do lado ofensivo, o Chicago Bears conseguiu com Caleb Williams completar
32 passes de 47 tentados para 340 jardas e 2 touchdowns. Uma apresentação que de quebra jogou tabus para baixo, como o maior número de touchdowns por um quarterback novato dos Bears, 11 touchdowns na temporada. Também mais de 2.300 jardas para Caleb Williams no recorde de novatos como quarterback no Chicago Bears. E ele também conseguiu aí conectar passes para DJ Moore. Foram 7 recepções do DJ Moore, um touchdown e mais de 100 jardas, 106 jardas ele marcou nesse jogo. Então a gente viu um ataque muito produtivo. Tivemos o Keenan Allen aparecendo, e se ele realmente consegue segurar 3 ou 4 passes que vazaram da mão dele, talvez ele tivesse mais de 100 jardas também, né? Infelizmente não aconteceu. São erros que são recorrentes aí com ele, né? Com o Romeo Doubs a gente até espera, porque é novato, né? A gente até entende uma questão de adaptação. Agora ele que já tem rodagem, já fica algo bem aquém, né? E também teve problemas como o Caleb Williams também errou alguns passes em profundidade, se não me engano 2 passes para o Romeo Doubs, questão de precisão ali, de profundidade do atleta, infelizmente, né? Mas acho que ele deve acertar isso para os próximos jogos. O Caleb Williams sofreu 3 sacks na partida, conseguiram, né, com o ataque 20 first downs, um número parecido com o que foi feito contra o time do Packers, né? E a equipe, né, na parte defensiva cedeu 361 jardas. É uma enormidade, 361 jardas é muita coisa. Aaron Jones correu para mais de 100 jardas. A gente teve o Addison, acho que se eu não me engano ele recebeu mais de 150 jardas. Cara, que absurdo! E a gente teve também um fumble forçado e conseguimos 3 sacks, né? Infelizmente, os números do lado defensivo não são nada bons, e isso coloca mais pressão no Matt Eberflus durante essa temporada. E o destaque? O destaque é Caleb Williams. Caleb Williams tem mostrado evolução nessas últimas 2 partidas. É um negócio absurdo o que ele tem jogado, o que ele tem apresentado. Olha, uma questão de confiança que ele readquiriu, é uma questão de trabalho bem feito do Thomas Brown junto com ele. Então a gente está vendo realmente um trabalho eficaz desse ataque, e também uma confiança do querido Caleb Williams. Ele tem uma confiança muito grande. Os passes no começo do jogo, numa janela curta, foram absurdos. Ele encontrou passes que a gente há muito tempo não via. Então os Bears têm aí em Caleb Williams uma alegria para o futuro, porque o Chicago Bears hoje tem um quarterback que nunca teve. E olha, e sinto dizer também que as equipes da NFL têm quarterbacks que talvez nunca vão ter um jogo que o Caleb teve hoje, ou ontem, né? Nunca teve, né? Jogadas, essa movimentação que ele tem. Então são coisas que somente o Caleb tem apresentado. Como novato, claro, ainda vai evoluir, tem esse ponto também, ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai produzir mais. Então eu espero que tenha aí uma transição muito boa nesse final de temporada, que preservem a saúde dele, e eu acho que assim, Caleb Williams está se provando ser um quarterback que veio para longo período aqui em Chicago. Só espero que ele tenha aí pessoas ao redor e consigam levar ele ao Super Bowl, aos playoffs e ao Super Bowl, né? E que não aconteça o que aconteceu com o Matt Stafford, né? Esse é um dos meus medos, né? Ficar anos e anos e não conseguir um Super Bowl, né? Então a gente tem aí Caleb Williams como um destaque. Ele é o destaque dessa rodada por tudo que ele produziu e por ser o cara que colocou o time nas costas na hora que precisava e levou até o final do campo, pontuou, marcou touchdowns
né? Apesar de ter falhado segurando a bola no overtime, isso é uma questão de adaptação. Ele fazia muito isso no college e está adaptando na NFL. Acredito que vai evoluir muito e esse tipo de erro não vai acontecer. E eu já vi o Caleb evoluir em alguns aspectos, porque tem coisas que você vai olhar e ele cometia alguns erros e quando apontam esses erros ele faz questão de corrigi-los no jogo seguinte e a gente vê isso acontecendo, então acredito que vai evoluir muito e os Bears vão ganhar muito com a presença do Caleb Williams no time, não só agora, mas nos próximos anos. E chegamos ao ponto de atenção. A defesa que era tão elogiada, a defesa que era tão respeitada, hoje está como ponto de atenção no segundo jogo seguido. Das duas vezes que tivemos que enfrentar um time com campanha vitoriosa, né, nós tivemos um resultado ruim da parte da defesa. A defesa situacional, que eu digo, em muitas vezes acontece e dá certo, mas em muitas outras vezes a gente vê uns erros que não dá para entender, né? Já aconteceu de ter chamadas que eram muito softs, né? Muito sutis, as chamadas que você joga 4 caras para fazer a pressão e coloca lá 7 para fazer a cobertura de passe, e ainda assim eles têm tempo para encontrar espaços nessas marcações. A gente vê também blitz, quando acontecem algumas blitz, às vezes o correio do passe ser completado e quando eu vejo os vídeos eu vejo uma blitz que demora para chegar no quarterback, né? Linebackers às vezes demorando, fazendo muita finta, diminuindo a velocidade, não tem aquela agressividade que a gente precisa no linebacker para finalizar a jogada. A agressividade é essa que é fundamental, né? Então a gente precisa mudar isso. Nós vamos agora para uma partida, uma semana curta, enfrentar o Detroit Lions. O Detroit Lions é um time que corre com a bola, é um time físico. E a gente precisa de uma defesa que seja muito boa nessa questão. Principalmente nos tackles, né, que a gente viu tackles errados. Olha, infelizmente não dá para a gente competir com equipes que estão brigando por playoffs com tackles dessa forma. Jonathan Owens errou um tackle que ele tentou ser o super-herói naquele tackle e não é assim que funciona. Inúmeros comentários falando de você fechar o tackle, que é abraçar, é bater e abraçar e cair com o atleta, isso é garantir que ele não vai avançar mais do que aquilo, e a gente não teve isso. A defesa pecou muito nisso, né? Foram tackles, foram blitz, enfim, coberturas, e olha, o jogo corrido cedendo muito, e a gente vai enfrentar um ataque que corre muito bem com a bola, um ataque que usa o seu passe também para desafogar, mas que corre muito bem com a bola. Então a gente precisa de uma defesa que responda a isso. E não foi isso que a gente viu nas últimas duas partidas. Enfim, existe muita coisa a evoluir. São detalhes no special teams, detalhes na defesa, mas eles definem partidas e definiram as últimas partidas para nós negativamente. Saímos com a derrota nos 2 jogos em casa, né? Matt Eberflus tem um histórico que não é nem um pouco favorável e eu temo a dizer que eu acho que ele não sabe vencer, né? Tenho certeza, né? Que ele não sabe vencer, infelizmente, né? Nada contra ele pessoalmente, mas mostra, né? Os números mostram que ele não sabe vencer e hoje ele tem um time e realmente não sabe vencer. E a gente precisa de uma mudança, a gente precisa de algo novo nesse time do Chicago Bears. Foi só mudar o coordenador ofensivo em 2 partidas, a gente teve um desempenho bem diferente. Então, talvez mudando a staff, né, com o head coach, a gente tenha uma produtividade muito melhor em todos os aspectos, certo? E nós ficamos por aqui, semana curta. Já vou emendar a gravação para falar do Detroit Lions e na quarta-feira provavelmente teremos o pré-jogo para falar de Lions, né, Chicago Bears e Lions no jogo das 2h30 na quinta-feira. Você vai assistir aí o Chicago Bears mais uma vez com paciência e durante toda a temporada.
da Bears.